Ministério da Cultura e Instituto Ricardo Brenan apresentam a ação formativa de contrapartida social do projeto Panorama de Portos a Capitais no Brasil Setentrional, PRONAC 178.612, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, PRONAC 178.612. A mostra tem o patrocínio do Itamaraty, do Grupo PARV, a organização e produção do projeto da Expomos, realização do Instituto Ricardo Brenan, Ministério da Cultura, Governo Federal. Então, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo. Estão felizes? Sim. Então, eu sou o Moisés, como o professor já apresentou, colega Mônica, tá? Tem o Nícer, que está fazendo as filmagens para a gente, tá? Então, eu vi que vocês já visitaram o Instituto, né? Alguns de vocês, certo? Quem visitou aí, levanta a mão de novo, por favor. O que vocês lembram de ter visto lá? Ordenador. Tá. Então, pessoal, eu vou falar aqui de uma exposição que teve ali no museu até algumas semanas atrás, que era uma exposição temporária. Então, são algumas coisas que não estão sempre lá, vieram de fora, que talvez no museu não tenham, já saíram. Mas vocês podem ir visitar o museu também, que sempre vale a pena, você sempre aprende alguma coisa, são coisas diferentes quando visitar o museu, né? Então, a gente vai ver se dá um jeito também da escola para levar vocês lá um dia aí nesse ano, certo? Então, o nome da exposição ela é Panorama de Portos a Capitais no Brasil Setentrional. A gente vai falar basicamente aqui de um período de 150 a 200 anos atrás, tá? E você sabe como é que devia ser o mundo 200 anos atrás. Muito diferente do que é hoje, né? Vocês sabem que 200 anos atrás não existia telefone celular, né? Não existia internet, né? Então, a fotografia estava começando a ser inventada, né? Então, se alguém visitava um lugar, provavelmente distante de casa, e queria mostrar para os seus amigos como é que era esse lugar, ele fazia o quê? Ou ele fazia um desenho, ou ele comprava uma pintura, uma fotografia, alguma coisa, para levar e mostrar. Não podia ele mesmo fotografar e enviar o outro receber na hora que a gente faz hoje, né? Então, nessa época, se fazia muita pintura, às vezes pintura mesmo à mão, com a tinta na tela, mas para facilitar e não ter que ficar fazendo todo o desenho toda vez, se criou algumas técnicas de reproduzir as imagens de jeito mais rápido. E um desses jeitos que a gente fala é a litografia, tá? Pega uma pedra, se passa ali um material gorduroso, colorido, se coloca um papel em cima, coloca um peso, deixa ali um tempo, depois tira esse peso, tira o papel e a imagem sai desenhada no papel, né? É mais rápido do que ficar desenhando toda vez a mesma coisa, né? Então, era uma técnica que foi inventada ali no início dos anos 1800 e começou a ser muito usada aqui no Brasil para reproduzir imagens de lugares, principalmente, né? Então, a gente vai ver aqui algumas obras feitas assim, que eram fotografias bem antigas mesmo, né? Que eram bem diferentes das de hoje. Fotografava, depois tinha que levar, botar num papel especial, passava por distância, para a imagem acabar aparecendo ali depois de um tempo. Tá? Então, as coisas eram muito mais lentas do que a gente está acostumado hoje, tá? As viagens mesmo, né? Hoje, em horas, a gente viaja daqui para qualquer lugar do mundo. Talvez um dia, no máximo, a gente chega no Japão, que é do outro lado, né? Na época, as pessoas passavam 3 meses vindo de Portugal para cá, né? Navegando pelo oceano para aí, né? Então, a gente está falando desse período, tá? As coisas eram muito diferentes que eram hoje. É importante que vocês tenham isso sempre em mente, porque está falando quase de um outro mundo. É o mesmo lugar, a gente vai falar de Recife, inclusive, mas 200 anos atrás era muito diferente, né? Então, o nome da exposição não é Panorama. Vocês já ouviram essa palavra ou alguma palavra parecida que vocês lembram? Já, só não tem Quando a gente abre a câmera do telefone e aí os modos de foto. eu memória de foto Panorama, lembrei. Né? E como é que é? Sabe como é que é? Tô falando. Não vou lembrar, não. Alguém aqui? Quando você abre aí aquela salinha assim. Alguém aqui sabe como é que é a foto panorâmica que tem um telefone? Você fala de suspiro. Isso. Aí fica a foto bem comprida assim, dá um lá. Né? Então, justamente, panorama é uma palavra de origem grega, que significa visão do todo. A gente faz um fotinho e tem uma visão bem mais ampla do que a da frente da gente, quando a gente tira uma foto normal, né? Então isso começou a ser usado em arte lá no final dos anos 1700, por esse cara aqui, chamava Robert Barker. Era um pintor escocês. E ele pintou dentro de um prédio
tinha uma forma redonda, assim, paredes, né? No vidro redonda. Ele pintou as paredes todinha, com a vista da cidade de Edimburgo, que era onde ele morava. Né? Então ele pintou dentro de um prédio e as pessoas entravam nesse prédio e elas tinham a sensação de estarem num ambiente aberto, com a vista da cidade, do litoral, né? Do mar, seus navios, a cidade ao fundo. E aqui tem um desenho desse prédio, né? Você imagina que tem um cara redondo assim, e você cortou ele ao meio e abriu. E aqui a gente tá vendo ele, né? Que tá ao meio dele. E aqui as paredes que estavam pintadas, as pessoas olhando, elas iam subindo aqueles escadas e iam mudando a vista, né? Aqui a gente vê o mar com os navios, e aqui em cima tá a cidade lá de Edimburgo, né? O litoral da cidade. Então, esse estilo de pintura começou a se popularizar a partir desse momento, final dos anos 1700, 250 anos atrás, quase. Né? Pode passar, por favor. Só que aí a gente tá falando aqui do Brasil, né? Você começou lá na Escócia, e aí no Brasil você começou a trabalhar com imagens panorâmicas também. Não só pintura, mas também fotografia, como a gente falou, e depois a gente vai ver algumas delas. Mas para a gente ter uma ideia só de como era esse Brasil 200 anos atrás, era muito diferente. Vocês já estudaram que os portugueses colonizaram o Brasil, né? Lembra, né? O Brasil era colônia de Portugal. E aí, em 1808, Napoleão, vocês conhecem Napoleão também, né? Não sei falar, né? Era um francês lá, né? Que deu um golpe, assumiu o reino da França, se declarou imperador e começou a querer dominar toda a Europa, né? E aí a família real lá, o rei, a rainha, o nobre de Portugal, com medo que Napoleão chegasse lá em Portugal, prendesse ele, matasse eles, tomasse controle do país, fugiram para o Brasil, que era a principal colônia portuguesa. Vieram para cá, em 1808. E para não correr risco de serem abordados por navios franceses para prender eles no meio do caminho, eles contaram com a ajuda da marinha inglesa, que era a marinha mais forte da época, para proteger os navios dos portugueses até eles chegarem aqui. Então, em 1808, eles chegaram e fizeram uma pausa em Salvador, que é uma cidade importante do Brasil. Né? Aqui tem uma pintura representando justamente esse momento, né, da chegada da família real. Na verdade, ele está imaginando como é que é esse momento, porque quem pintou isso aqui pintou quase 150 anos depois da família real ter chegado aqui, mas sabia o que tinha acontecido e fez uma pintura representando isso. Né? Como se hoje a gente fosse desenhar também algo desse momento, a gente ia fazer da imaginação. Né? E quando a família real vem para cá, o Brasil ele não tinha. O Brasil era um lugar onde se produzia coisas. No início você sabe qual é o Brasil, né? Foi a primeira coisa que os portugueses tiraram daqui. Então a madeira, tinha uma tinta vermelha que precisava para tingir tecido, principalmente. E depois começaram a plantar cana de açúcar, né? E para produzir açúcar, cachaça. E então, quando a família real vem para cá, eles têm necessidade de algumas coisas. Aqui não tinha biblioteca, por exemplo, aqui não tinha universidade, aqui não tinha banco, aqui não tinha lugar onde fazia impressão de jornais, não uma gráfica, nada disso. Porque o negócio era só trabalhar no campo e extrair coisas. Depois o ouro lá em Minas Gerais, né? Então eles fundam um monte de instituições e uma delas é a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Para justamente começar uma universidade para formar pessoas especializadas em diversos trabalhos que começaram a ser necessários aqui no Brasil quando começaram para cá. E aí, em 1822, independência, né, do Pedro I, sai de 7 de setembro, Ipiranga, independência morte, toda aquela história. E aí o Brasil deixa de ser colônia de Portugal, e aí sim, com mais estímulo à formação de artistas aqui, né, não só pintores, mas escritores de teatro, né, compositores. Então, a Escola Real de Ciências e Artes vira a Academia Imperial de Belas Artes, tá? Para formar justamente pintores e tal. E algumas obras que a gente vai ver aqui são justamente de artistas que foram formados por essa universidade de arte, né? Pode passar, por favor. E aí, no nome da exposição tem Brasil Setentrional. Vocês já ouviram falar do setentrional antes? Não, né? Essa é a questão, não estavam formados, não está nada nenhum. E, na verdade, é só uma forma mais complicada de se referir à região norte de algum lugar. Então, a metade norte do Brasil, digamos, seria a opção do Brasil setentrional. Na época, o Brasil não era todo esse território que é hoje, não tinha ido lá para o interior, para a Amazônia, para o Mato Grosso, ainda não era Brasil nessa época. Então, digamos que a metade norte do Brasil era também a região nordeste e o iníciozinho da região norte. Aqui a gente tem o mapa da região setentrional do Brasil, feito pelo francês lá no final dos anos 1700. E a gente não entende muito bem aqui, porque está preto e branco, está pequeno aqui na projeção também, está escrito tudo em francês, não entendendo. Aí, pode passar por favor. Peguei aqui o mapa atual aí, que a gente conhece, esse mapa do Brasil, né? A gente vê, tá nos livros tudo, né? E ele está aqui aquela parte ali que ele está mostrando, ó. Pega quase todo o Nordeste ali, né? Menos o sul da Bahia.
e um cantinho aqui da região norte pega Belém. E aí essa exposição que estava lá no museu, ela tem imagens de 4 cidades, tá? Belém, do Pará, São Luís do Maranhão, Recife, do Pernambuco e Salvador, na Bahia. Algum de vocês conhece alguma dessas cidades? Fora o Recife, né? Conhece? Salvador? São Luís, alguém? Belém. Então, a gente vai falar um pouquinho delas e depois eu vou querer ouvir vocês que conhecem, certo? Todas elas são capitais dos seus estados, como podem ver, né? E todas elas estão localizadas no litoral. Por que isso, gente? Por que vocês acham que essas cidades importantes para os seus estados ficam localizadas no litoral? Alguém imagina por quê? Porque eles pegam as mercadorias e levam para eles dentro através da água, assim, porque era perto da água. Perfeito, muito bem. O colega falou muito bem isso, que é como a intenção deles era tirar as riquezas daqui e levar para Portugal, e ia tornando lá, né? A gente não tinha avião, então levava de navio. Como eu falei para vocês, levava meses de viagem transportando, mas era justamente através dos navios, né? Então as cidades litorâneas tinham seus portos, e os portos eram muito importantes para os portugueses. Pode passar, por favor. Então a primeira cidade é Belém. Foi que já foi a Belém, coleguinha? Não foi? Você que foi a Belém? Você visitou lá o mercado Ver o Peso, tá lembra? Então, aí eu vou falar disso. Depois, se alguém tiver mais alguma curiosidade sobre o mercado Ver o Peso, pergunta pro colega, porque ele já esteve lá. Eu não tive, tá? Mas eu estudei um pouco. E aí, assim, ó, como o colega falou, tinha o comércio feito pelo mar, para saber a quantidade de mercadoria que ia ser vendida, eles precisavam de um lugar onde fosse pesar essa mercadoria, para saber quanto valia. Por exemplo, produziu muito açúcar aqui, a gente não sabe quanto. Vamos fazer um lugar aqui onde a gente pesa e sabe quanto açúcar a gente produziu e quanto dinheiro a gente pode ganhar com isso. Então, se criou uma casa que chamava exatamente de Ver o Peso, né? Ao longo da história, o comércio crescendo, ela foi mudando de lugar várias vezes, mas aí o último lugar dela foi nesse prédio aqui, foi construído lá no final dos anos 1800, tá? Esse prédio azul. E hoje eles transformaram tipo no mercado público, como se fosse um mercado de São José deles, né? Então, isso aqui ele é a maior feira livre a céu aberto da América Latina, tá? Então, tem essa parte aqui do meio, que é o mercado, mas ao redor aqui também tem outras barracas, então é um grande complexo comercial onde você pode comprar praticamente qualquer coisa, né? O colega que esteve lá, comprou alguma coisa na feira? Amigo, você comprou alguma coisa lá no Ver o Peso? Aí, viu? Quem vai a Belém vai acabar tendo que visitar o Ver o Peso, sabe? Como o Recife está lá do zero, né? Todo mundo que vem vai visitar. Era uma cidade que era muito alagada, era um terreno muito molhado, tinha uns pântanos, tinha umas águas que não precisavam nem para tomar, nem para lavar roupa, nem para nada. E aí eles queriam fazer a cidade crescer e aquela água ali suja estava atrapalhando. Então eles decidiram lá nos anos 1800 escavar para escoar a água para o mar, para secar, para o terreno seco e construir a cidade efetiva. Hoje, se vocês forem lá, vocês vão ver que não tem mais essa parte alagada do que tinha antigamente, né? A cidade cresceu por cima. Pode passar. São Luís do Maranhão, alguém conhece? Não foi? São Luís? Não foi? Conheceu o teatro, que agora é o Teatro Arthur Azevedo. Acho que é o teatro mais antigo da cidade. Você não visitou? Bom, não tem imagem dele aqui, tá? Mas, vou contar um pouco da história. Como eu falei para vocês antes, o Brasil era colônia de Portugal, né? A Inglaterra também tinha suas colônias. Alguém sabe qual é a colônia mais importante da Inglaterra? É um país que é muito outro, mas depois tem dinheiro de ouvir falar na televisão. Hoje, o país mais poderoso do mundo. Hoje. Estados Unidos. Estados Unidos foi colonizado por inglês, né? E aí, lá no final dos anos 1700, as pessoas que viviam lá começaram uma guerra porque queriam ficar independentes da Inglaterra, queriam deixar de ceder toda a riqueza que produziam para os ingleses. Então, na Inglaterra, tinha muita fábrica de tecido e eles precisavam de algodão para fazer esses tecidos. E o algodão que eles usavam era produzido na colônia deles, que hoje é nos Estados Unidos. Então, quando começa a guerra, eu sou seu inimigo agora, estou em guerra com você, eu não vou me ceder mais algodão. E para as indústrias inglesas continuarem funcionando, eles tiveram que começar a pegar algodão de outro lugar. E um desses lugares era justamente da província do Maranhão, que é uma grande produção de algodão lá. E os donos dessas plantações de algodão, vendendo muito algodão para ganhar, enriqueceram muito, ganharam muito dinheiro. E aí, quando eles ganharam muito dinheiro, eles começaram a pagar para os seus filhos irem estudar na Europa, principalmente na França, em Paris.
Então o pessoal saía daqui de São Luís, ia lá para Paris, passava 2, 3 anos estudando lá e voltava para cá, formado já, em advogado ou alguma coisinha, medicina, não sei se dá pra falar. Mas vinha para cá com a referência de cidade moderna para a época, que era Paris, talvez uma das cidades mais urbanizadas da época, né, com os prédios, tal, com toda aquela coisa bonita lá que o pessoal gosta de visitar. Eu também conheço, não sei qual era a Luís. Mas eles queriam transformar São Luís numa cidade mais parecida com a cidade que eles viam na Europa. E aí uma das coisas que eles queriam era acabar com a casa dos pobres, tinha lá na cidade. Então as casas de palha eles achavam muito feio. E aí eles proibiram de construir novas casas pequenininhas de palha, onde morava a maioria da população, né? Você trabalhava lá. E aí só podia construir casa de pedra e tal. Então foram várias leis que acabavam prejudicando as pessoas mais pobres da cidade. Proibiram também de andar pelas ruas os animais magros, grandes cavalos, bois, magros e bonitos não podiam andar pela cidade. E a gente tinha um cavalo bem saudável e forte, era quem tinha dinheiro para bancar um animal que ficasse bem saudável, né? Então acabou sempre prejudicando os mais pobres. E aí outra coisa que era importante para modernizar a cidade, que eles viam muito na Europa, era o teatro. Eles diziam assim, lá na França, na Itália, tem muitos teatros, onde tem show de ópera, de orquestra, tem apresentação de peça de teatro. E é isso que tem que ter aqui também. Se a gente quer ser uma cidade moderna, a gente precisa de um teatro. E aí mandaram construir o Teatro União, tá? Começou em 1815 e em 1817 ele foi inaugurado. Recebeu muitas peças estrangeiras, principalmente italianas, né? Óperas, coisas assim. E até hoje ele está lá. Ele mudou de nome, agora ele se chama Arthur Azevedo, né? Em homenagem a um autor de peças de teatro lá de São Luís mesmo, né? Também deve ser um lugar turístico, depois do passeio turístico lá, possivelmente vai conhecer. Aí a gente tem uma pintura, né, que estava lá na exposição, que mostra a cidade ao fundo, que está bem pequenininho, não vai dar pra gente ver direito. Mas tem as casas grandes lá, tudo, e aqui na frente tem uma casinha de palha. Teoricamente, essas casas que os administradores, os ricos da cidade não gostavam de acabar. E aqui a gente tem uma foto atual da cidade para ver que ela está bem diferente agora, né, com os prédios, tudo, né? Então, 200 anos, menos disso, 150, muita coisa mudou, né? Vou passar. Recife. Alguém não conhece Recife aqui? Não, né? Então, você sabe por que a cidade tem esse nome? Justamente, né? Então aquelas rochas que tem lá no mar, né? Fizeram com que essa região aqui, o litoral, fosse um lugar ideal para estabelecer um porto. Como o colega falou, tinha que ter um porto, né? Então aquelas pedras protegiam do mar mais forte, né? As ondas mais fortes. Então podia fazer um porto ali para os navios ficarem em segurança. Inicialmente, quando ela foi fundada, você sabe que Recife não foi ser a capital de Pernambuco, né? Qual foi a primeira capital de Pernambuco? Olinda. Muito bem. Recife era porto de Olinda, né? Na verdade, no início. Só 300 anos depois que ela deixou de ser o porto e se tornou a capital da província, né? E uma característica importante da cidade são os rios, né? Principalmente Capibaribe e Beberibe, que são os dois maiores, né? Vocês conhecem os rios, né? Vocês viram que o Capibaribe passa bem aqui perto, né? E para que servem os rios hoje em dia? Gostaria de sinais. Então, você está falando um monte de utilidades do rio, né? Tomar água, pescar, tomar banho. Mas tem uma coisa que ninguém falou, que é o transporte. Porque não se usa mais o rio para transporte hoje em dia, né? Hoje em dia se usa pelas ruas, né? Pelas avenidas, né? De carro, de trem, de ônibus. Mas nessa época, o rio era muito importante para o transporte também. A produção de açúcar, por exemplo, que fazia lá desde o interior, do sertão, da Grécia, vinha justamente pelos rios. Então os rios eram muito importantes para o transporte. Hoje em dia eles perderam essa importância, né? Então é isso, são os mesmos rios e a gente mudou a forma de interagir com eles, né? Então é interessante pensar como o lugar é o mesmo, mas ao longo do tempo a gente usa de jeitos diferentes, né? Eles não usam mais para o transporte. O rio é um atrapalho para o transporte, porque a gente constrói ponte por cima dele para passar e chegar no lugar que a gente quer, né? Então, o Porto de Recife ele era muito importante, uma parada que chamava de navegação de cabotagem. Vocês provavelmente não ouviram falar essa palavra, eu mesmo não tinha ouvido falar pelas atividades de vocês. Mas era uma navegação
em trechos curtos, que é do porto de uma província para outra. Saiu do Rio Grande do Norte, Paraíba para cá, daqui para Alagoas, Sergipe, ia descendo todo o Brasil, fazendo comércio de curta distância, né? Então, o Recife ocupava uma parte importante nesse circuito comercial. E quem trabalhava nesses portos? Geralmente eram pessoas escravizadas e seus descendentes, né? Que eram chamadas pessoas livres de corpo. Então, vocês sabem que tem a história de Pernambuco é meu país, né? Que teve aquele evento lá, que foi a Revolução de 1987, né? Pernambuco ficou independente. Vocês conhecem essa história, né? Depois teve a Confederação do Equador também, né? Era aquela coisa assim, queremos ficar livres do governo imperial lá do Rio de Janeiro. Não é verdade? Vocês já ouviram falar nisso? Não? Então, mas é isso, a história de Pernambuco era um país vem disso aí. Pernambuco se revoltou contra o governo central lá do Rio de Janeiro, do Brasil, e falou assim, não, a gente não quer mais fazer parte do Brasil, a gente vai se separar. E por um tempo, Pernambuco ficou independente do Brasil. Tá? É uma coisa que o pessoal que comenta muito, tem muito orgulho disso, né? Mas tem uma outra coisa que aconteceu. E eu vou terminar. Tem uma outra coisa que eu acho que é interessante de falar também, é porque esses eventos, essa ideia de independência, de que fosse uma república, de romper com o império, né, do império, né, do imperador do governo, foi um evento que foi liderado por pessoas do povo, né? Esses aí não eram pessoas do povo que lideravam, eram pessoas estudadas, que tinham uma ideia de liberdade, vindo lá de fora, de revoluções dos Estados Unidos, que aconteceu na França, né? E aí teve um homem chamado Pedro da Silva Pedroso. Ele era um homem negro, tá? Ele era livre, ele era um militar, e ele soube que na América Central, aí no Caribe, numa ilha, que era uma colônia francesa, as pessoas negras que estavam escravizadas se juntaram para expulsar as pessoas brancas da ilha que estavam escravizando eles. E eles conseguiram, né? Eles conseguiram a liberdade, ao mesmo tempo que tornaram o país a ilha independente da França. E aí eles gerou muito medo pelo Brasil, porque o Brasil também é esse. É uma grande população escravizada e de pessoas negras, não necessariamente escravas, mas... Era uma colônia brasileira. Isso também. E aí nessa época já era império, né? Tinha rompido. Mas mesmo assim, tinha esse medo de que os escravizados se revoltassem contra os senhores, né? Que exploravam eles, violentavam eles, né? Podiam trabalhar 15, 20 horas por dia, se bobear. E então, o Pedro da Silva Pedroso, ele começou a organizar pessoas, às vezes escravizadas, não necessariamente, mas também pessoas livres e negras, para se revoltarem e tomarem controle da cidade, do Recife. Né? Então, é uma coisa bem diferente, assim, a gente não pode não falar, vai ser muito conhecido como Pedro Osado. Ele acabou não dando muito certo, porque todo mundo já sabia na cidade que estava para acontecer alguma coisa, o exército do Império já se organizou, e no dia que eles foram lá fazer, que foi dia 23 de fevereiro de 1823, 16 anos, o exército do Império estava bem preparado e pode impedir eles, né? Pedro Pedroso acabou sendo preso, perdeu o cargo dele no exército e nunca mais se tentou um tipo de revolta com esse elemento racial, né, de cor da pele. Mas é interessante a gente lembrar porque é um elemento que talvez seja pouco conhecido por aqui, né? Então, estou divulgando aí, quem quiser estudar mais, se chama Pedro Osado, o nome do evento. Se vocês quiserem pesquisar depois para saber mais detalhes, tá? Pedro Osado. O nome dele que era Pedroso, né? Pode passar? Aí a última cidade que eu falar é Salvador. Eu vi que tem mais gente que teve a Salvador, não foi? Quem já visitou Salvador? Mais alguém? Quem foi em Salvador? Foi no Mercado Modelo, em Salvador Lacerda. Foi, não foi? Aí foi, né? É um famoso teatro. Então, pessoal. Salvador, como eu falei antes, foi a primeira capital do Brasil. Né? O Brasil não ia lá até a região sul, lá, o Rio Grande do Sul. Então, Salvador ficava numa posição mais ou menos central da colônia, quando ela começou. E aí tinha muito comércio ali. Produzia muita cana-de-açúcar, né, também ali. E se criou ali no porto, na região de Salvador, muitos trapistas, que são esses prédios aqui, ó. Isso aqui também é uma fotografia que estava lá à disposição, tá? Isso aqui é de mais ou menos 1860, essa foto. E aí...
E aí, os trapistas eram armazéns que tinham equipamentos que facilitavam embarcar e desembarcar mercadorias, né, para serem comercializadas mais rápido. Né? E aí também, perto desses trapistas, se construiu a alfândega, que é esse prédio aqui, foi inaugurado em 1862, tá? E também era isso, né? Toda a mercadoria que saía chegava, passava por ali para fiscalizar a atividade comercial. O prédio existe até hoje, ele é o Mercado Modelo, que é um ponto turístico lá, fica na frente do elevador Lacerda. Quem já foi em Salvador visitou o elevador Lacerda, provavelmente esteve no Mercado Modelo também, tirou uma fotografia lá no frente do elevador Lacerda. Todos os relatos da foto. Né? E aí, o porto lá de Salvador ele era muito importante, não só para a mercadoria ser exportada para fora do Brasil, mas também para trazer coisas que vinham do interior do estado. Às vezes tinha coisas que as pessoas da cidade de Salvador precisavam, que não eram produzidas na cidade e vinham do interior, provavelmente pelo Rio São Francisco e tal. E aí então desenvolveu uma navegação a vapor muito cedo lá também. Porque você sabe, que antigamente os navios, tinham aquelas velas grandes, eles dependiam do vento para navegar e também das condições do mar seguras, né? Com a navegação a vapor, os navios não precisam mais tanto da força do vento, eles têm um motor próprio, né? Então torna a navegação mais ágil. E aí, na Bahia, tiveram as primeiras companhias de navegação a vapor do Brasil. E em 1853, elas se juntaram e deram origem à Companhia Baiana de Navegação a Vapor, né? Foi um momento importante para o desenvolvimento do comércio marítimo e também pelos rios do Brasil. Eu não vou ficar estendendo muito, se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade sobre algum ponto, vocês podem perguntar, tá? Pode passar, por favor, só para eu mostrar aqui. Aqui estão os livros que eu li para aprender esses assuntos. Se um dia vocês quiserem conhecer mais, eu posso compartilhar com vocês. E muito obrigado pela atenção de vocês, tá certo? Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, se não tem tempo de fazer alguma atividade, não sei. Mas a gente vai deixar uma ata depois para vocês assinarem. Vamos ter que dar um professor